vocês verão agora uma apresentação do Word na versão 2013. Eu vou abrir aqui o Word, estou no Windows 8.1, vou acessar os aplicativos e vou abrir aqui o aplicativo Word 2013. Ao clicar no ícone, ele aparece uma tela de apresentação e me abre já a tela de início do Word. O Word é um editor de texto. O que é um editor de texto? É um programa feito para você trabalhar com texto, mas ele vai muito além disso. Ele trabalha com imagens, enfim, ele é um software extremamente poderoso. Logo nessa tela inicial, ele te pergunta que tipo de documento você quer começar a trabalhar. E nisso ele já te dá alguns exemplos, alguns documentos pré-formatados, para você ter um início já, não começar de repente um documento do zero. E aqui dá para se ter uma boa ideia do que o Word é capaz. Então, por exemplo, você pode ter um documento em branco, mas você tem aqui, aqui você vai fazer um tour no Word, você pode, um post de blog, então você pode fazer um calendário, você tem aqui alguns relatórios, cartão postal, panfleto. Então, ele te dá vários exemplos de documentos que também te dão uma ideia. Você vê aqui um certificado, um cartão postal com convite de aniversário, currículos, enfim, você tem um software extremamente poderoso, onde é possível fazer vale presente, bilhete de sorteio, enfim, uma série de tipos de documentos onde você vai manipular texto, imagem e outros elementos. Então, por aqui você tem uma boa ideia do que o Word é capaz e dos recursos que ele possui. Nós vamos iniciar, então, um documento em branco. Nessa tela, aqui do lado esquerdo, você irá visualizar também os últimos documentos, que ele chama de recente, os últimos documentos trabalhados no Word. Então, como essa é uma versão que eu acabei de instalar, aqui não consta nenhum documento. Nós vamos, durante os módulos, trabalhar com alguns documentos, eles irão aparecer aqui. Se você já tiver documentos salvos no seu computador e eles não aparecerem aqui, você vai utilizar esse botão, nós vamos falar nisso em outros módulos. Então, vou iniciar aqui um documento em branco. Ao clicar, aí sim eu entro na interface de trabalho do Word. Então, essa é a tela de trabalho, onde nós temos diversos elementos, diversas ferramentas e aqui no centro, neste modo de visualização, o Word possui vários modos de visualização. Neste módulo, ele simula como se fosse um papel na nossa tela. Então, aqui eu tenho como se fosse minha mesa de trabalho, essa área diferenciada, e aqui ao centro o papel. Reparem que eu tenho aqui um cursor piscando, aqui é onde começa o meu trabalho, significa, olha, neste momento está aqui o cursor, se eu digitar algo, é a partir dali que ele vai sendo digitado. Então, e ele me dá já uma distância entre o que eu estou digitando e a borda do papel. Então, isso é chamado de margem, que também nós vamos falar sobre isso em outros módulos. Dentro dessa interface, nós temos diversos botões e diversas áreas, onde podemos destacar o menu que a Microsoft introduziu no Windows 8 em algumas aplicações. Então, aqui é um menu onde você pode, inclusive, configurar atalhos. Caso você tenha dúvida em algumas das ferramentas básicas, principalmente de janela, minimizar, maximizar menu, nós temos módulos de Windows que falam, no canal você pode procurar, que falam sobre essas configurações de Windows. Aqui os menus referentes ao Word. Então, a gente tem aqui o menu arquivo, página inicial, enfim, cada um dos menus, onde cada um desses menus vão agrupar comandos e referentes ao tema deles. Então, na página inicial, a gente tem aqui os comandos que o Word, que são os principais comandos, os comandos que você mais vai utilizar no Word. Nós temos, ao clicar em inserir, então, são comandos referentes à inserção. Então, para inserir uma tabela, para inserir imagens, enfim, inserir elementos no seu documento. A gente tem um menu de design, onde a gente vai trabalhar a parte visual do seu documento. Nós temos um menu de layout de página, onde a gente vai trabalhar margem, onde a gente vai trabalhar espaçamento, enfim, a parte de layout mesmo da sua página e não já de design, nós estamos falando de configuração de página. A parte de referências, onde a gente começa a trabalhar
com bibliotecas, com índices, com fontes. Então, é uma forma de você trabalhar mais complexidade dentro do documento. A parte de correspondências, onde a gente vai trabalhar com banco de dados, é possível, por exemplo, você criar uma carta no Word com um cabeçalho dizendo assim, querido senhor ou senhora fulano de tal, e você tem uma tabela vindo de um outro programa, que pode ser, por exemplo, o Microsoft Access ou pode ser o Excel, e para cada nome dessa sua tabela ele personalizar esse seu documento. Então é nessa área aqui que a gente tem as ferramentas disso. Nós temos ferramentas de revisão no Word, então você pode ter um documento que você ou trabalha com mais pessoas, ou você mesmo faz um documento hoje, amanhã você quer fazer uma observação. Então é por aqui que você vai trabalhar. Então são ferramentas de revisão. E aqui as configurações de exibição. Então aqui nós é o modo que a gente vai visualizar. Então neste caso, por exemplo, o que está selecionado é o modo que está no momento, que é layout de impressão, por isso que ele mostra aqui como se fosse um papel. E aí você tem diversos outros modos, você tem a parte de zoom, então toda a parte de exibição está agrupada aqui neste item. Aqui embaixo ele te dá algumas informações, que essa daqui é chamada barra de status, então algumas informações sobre o documento atual. Então nós estamos no momento na página 1, de 1, meu documento tem uma página só, não tem nenhuma palavra, então aqui ele vai te dar um contador de palavras. Se você está fazendo algum tipo de documento que você precisa ter controle sobre o número de palavras naquele documento, é aqui que ele vai mostrar. Aqui ele vai te dar a ferramenta sobre revisão de texto. Então o Word tem essa capacidade, ele vai te revisar o texto, ele vai te mostrar palavras que estão com possíveis erros de digitação, palavras que estão com possíveis erros até mesmo de concordância. Então ele é bem poderoso com relação a essa parte de revisão de texto. Aqui o idioma que você está trabalhando no momento. Então você pode, por exemplo, digitar uma carta em inglês e você configura ele para trabalhar em inglês, para aí sim ele reconhecer as palavras, reconhecer toda a parte de revisão em inglês. Aqui no momento eu estou em português do Brasil, então qualquer palavra que eu digitar, toda a parte de revisão de texto será feita baseada no idioma português Brasil. Mas aqui para o canto a gente tem também atalhos para aquelas ferramentas, aqueles modos de visualização. Então a gente tem um modo leitura, layout de impressão e layout de web, e aqui também atalho para a ferramenta de zoom. Então aqui que a gente vai aproximar o texto, efetuar um zoom ou distanciar o texto. Por exemplo, se eu quiser visualizar a folha do documento inteira, eu posso reduzir o zoom e ele vai me mostrando, eu quero ver como é que está isso no papel de uma forma geral. Então aqui que você lida com esse tipo de informação, com esse recurso, para você visualizar uma determinada área ou o documento total. Então aqui deixo em 100%. Essa é a interface inicial do Word, ou seja, é onde é a sua área de trabalho do Word. É nessa área, nesse ambiente, que nós vamos efetuar todos os recursos, todos os módulos, os treinamentos. E essa é uma área onde é bem interessante você se acostumar com ela, até porque ela tem um padrão de software utilizado principalmente pela Microsoft. A maioria dos softwares você vai ver com essa mesma estrutura. Então a barra superior dando informação do meu documento, que programa que eu estou, aqui os ícones de minimizar, de fechar e toda essa barra de botões e ferramentas onde nós vamos utilizar os recursos do Word.